seu lado, dê a ela uma boa noite. Mas dá uma boa noite com um sorriso, viu, gente? Se você não der um sorriso, você vai parecer um pitbull brabo. Dá um sorriso pro irmão, pra irmã, né? Graças a Deus. Vamos sentar? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Alguém aqui já me conhece? Alguém já me conhece? Ninguém me conhece? Que coisa boa. Vamos sentar. Pode sentar. Isso. Eu sei que o irmão não está cansado, né? Pode sentar. Graças a Deus. Alguém me conhece, gente? Ninguém me conhece? Meu nome é Elson. Só o pastor Souza que me conhece. A gente estuda junto na mesma sala. Eu sou o pastor Elson Magno. Sou pastor da igreja do Jardim Danfer. Talvez alguém já tenha me assistido na TV. Aos sábados nós fazemos o programa Hora da Graça de Deus. Todo sábado, meio-dia 10, meio-dia 15, até 1 e pouquinho. Alguém já viu? Alguém assiste? Não? Vocês assistem a Hit? Sim ou não? Sim. Coisa boa, né? E hoje, com muito carinho aqui, eu vim trazer a mensagem para abençoar você. Amém? Amém. Só que eu sou meio chato. Deu para ver ou não? Não. Ainda não? Daqui a pouco você acaba vendo, você fala, pastor, é chato mesmo. Mas eu costumo dizer o seguinte: eu aprendi uma coisa com o missionário. O missionário, em várias campanhas que ele prega, e às vezes, quando ele está assim, usado por Deus, assim que ele está, eu costumo dizer que ele está enfesado. Você vem para a igreja enfesado? Não. Ou não? Alguém já veio para a igreja enfesado? Não, gente. Gente, vocês têm que vir enfesado para a igreja. Enfesado é cheio de fé. Você está enfesado, né? Se eu não subir no altar enfesado, meu irmão, o negócio já foi. Não vai. Você vem para a igreja enfesado? Quem vem para a igreja enfesado? Vem? Mas vocês estão em dúvida. Vocês uma hora falam que não vem, outra hora falam que vem. Então o missionário fala o seguinte, quando ele está enfesado. Ele fala assim: eu não gosto de perder oração. Quem já viu? Já viu ele falando isso? Eu não gosto de perder oração. Aquela palavra me chamou a atenção, porque a gente que é pastor ora por tanta gente, e às vezes a gente ora assim, honestamente. Eu vou ser honesto para você. Você, se fizer uma fila, pastor, ora por ele pelo quê? Por isso. Abençoa essa pessoa, por isso, aquilo. Vem o outro, pastor, ora por ele por quê? Por isso. Olha lá. E às vezes a própria pessoa, ela perde a oração. Ela não valoriza aquele momento. E hoje eu vim aqui e não vim para perder a mensagem. Eu não vim jogar a bênção fora. Eu quero colocar a bênção no seu colo. Você tem que sair daqui com a bênção. Diga graças a Deus. Amém? Amém. Então fale por irmão do seu lado. Você vem enfesado para tomar posse da bênção. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 14, versículo 23. Eu costumo falar muito, mas hoje eu vou me controlar. O senhor também fala muito, pastor Souza? Fala? Ai, que bom. É sinal que o povo está acostumado. Mateus 14, 23. E uma coisa que eu quero falar para você, já de antemão, nós estamos aqui na reunião dos valentes. Tem valente aqui? Ih, meu pai do céu. Esses leão tá parecendo um gatinho. Tem valente aqui? Ah, apareceu uma meia dúzia. Tem valente aqui? Maravilha! E não tem como falar de pessoas valentes, não tem como falar de coragem sem falar do medo. Não tem como falar de riqueza sem falar de pobreza. Não tem como falar de santidade sem falar de pecado. Não tem como falar de céu se não falar do inferno. Do inferno. Então existem coisas
que às vezes nós precisamos tocar. Por exemplo, se eu fosse vendedor e eu fosse vender esse microfone aqui, pastor Souza, não tem como eu falar do microfone que ele é bom sem falar do ruim. Eu vou falar assim, pastor, esse microfone é bom, o senhor vai falar nele, ele não vai desligar sozinho. Tem uns aí que desliga sozinho, tem uns aí que entra um rádio no meio. Lá em São Paulo tem muita lotação, né? Antigamente o pirueiro passava na porta da igreja e a voz do pirueiro saía no microfone. Você acredita nisso? Saía nas caixas. Estou descendo a rua. Aparecia. Era um microfone ruim. Então você vai falar do bom, mas você tem que mostrar a qualidade do bom em relação àquele que é ruim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Deu para entender? Então eu vou falar de valente, vou falar de fé, mas eu também vou falar do medo. Então eu peço a você, de antemão, que você tenha compreensão. Se eu falar aqui de medroso, de ti, não estou chamando você de medroso. Eu estou falando das diferenças. Porque você pode ter entrado aqui hoje numa situação difícil. Existem pessoas que elas estão vivendo situações difíceis. Existem pessoas que na vida dela, talvez ela diz assim, eu nunca passei o que eu estou passando hoje. E existem pessoas que ela confessa, ela fala, eu nunca imaginei que um dia eu passaria pelo que eu estou passando hoje. Infelizmente, existem pessoas que, nós vamos falar de dinheiro aqui, de prosperidade, mas eu tenho que falar do outro lado também. Existem pessoas que, infelizmente, hoje ela passa necessidade. O nome dela está mais sujo que pau de galinheiro. Pessoas que talvez estão à beira de uma falência, de um despejo. Pessoas, como eu disse a você, ela nunca imaginou passar o que está passando hoje. Ela não buscou isso, aconteceu. As circunstâncias chegaram a esse ponto. Está dando para entender, gente? Mas eu tenho a palavra para te ajudar hoje. Se você preparar o teu ouvido, não é que eu sou bom não, mas a revelação de Deus, ela vai te ajudar. E você vai vencer a crise que você está vivendo. Se você entrou hoje em crise, pastor, eu sou esta pessoa, cheguei aqui hoje em crise. A crise está no meu bolso, a crise está no meu trabalho, e a crise já chegou lá em casa, no meu casamento, já chegou na minha família. Estamos em crise. Eu tenho a palavra que vai lhe ajudar hoje. Então diga para o irmão do seu lado, nós não vamos viver em crise. Amém? Amém? Então vamos à palavra de Deus, que diz assim. Primeiro eu vou ler tudo e depois eu volto ministrando. Diz assim: e despedida a multidão, versículo 23 de Mateus 14. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. 22, eu pulei um versículo, vamos voltar aí. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Para onde? A outra banda, o outro lado. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então vamos prestar atenção aqui, que aqui tem coisas maravilhosas, são várias revelações. Eu vou tentar não confundir você com elas, mas sim ajudar você. Os discípulos agora acabaram de ver uma obra maravilhosa que Jesus fez. O que eles viram, pastor? Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles que estavam preocupados: mestre, já vai tarde a hora, vamos despedir a multidão para eles comprarem alguma coisa de comer. E Jesus perguntou: o que vocês têm? Pães e peixes. Jesus deu graças, mandou dividir para o povo comeu, sobrou ainda 12 cestos cheios. Milagre da multiplicação. Mas teve uma ocasião anterior que os discípulos viveram uma experiência tremenda com Jesus. A Bíblia diz que os discípulos entraram no barco para atravessar o mar, e Jesus estava na popa, dormindo com eles. Jesus dormindo e eles acordados. O vento contrário vem, a tempestade. Aí os discípulos, apavorados, acordaram Jesus dizendo: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? O vento está forte, o negócio está feio. O que aconteceu? Jesus saiu e falou à tempestade: ô mar, acalma-te, ô vento, emudece, cala-te. E fez-se uma grande bonança. Dos 12 discípulos, 7 eram pescadores. Mas não é pescador igual eu não. Eu sou pescador que de vez em quando pego uma vara e vou dar banho na minhoca. Não? De vez em quando vou lá. Não entendo muito, jogo lá. Às vezes eu pego peixe, às vezes eu não pego peixe. Mas o pescador... Eu fui pastor de Caraguatatuba 3 anos e meio. E lá, muitos são pescadores. E é interessante, o pescador, ele conhece o tempo. E ele precisa conhecer o tempo. Porque ele não vai se arriscar a ir ao mar quando tem uma forte tempestade de vento. Lá eu conheci, porque eu não conhecia, o tal do vento noroeste. Meu irmão, minha irmã, vento forte aquilo. A gente não vê esses tufão de vento que tem lá em outros países, mas bate um vento forte que sai levando tudo pela frente. Não chega a ser o ponto de um tufão, mas dá para imaginar o que aquele vento provoca lá no meio do mar. Quando os pescadores sabem que vem uma forte tempestade, o vento, ninguém vai para o mar. Ninguém sai. Porque é colocar a vida em risco. Está dando para entender isso ou não? Sim ou não? É igual você sai de casa. Porque tem gente que é perigoso, né, pessoal? Tem gente que é igual açúcar, algodão doce. Ela sai de casa, viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, ela já volta, pega a galocha, a capa, guarda-chuva, sombrinha. É ou não é verdade? Você está fazendo o quê? Se precavendo, não é assim? É ou não é? Se você vê que está nublado, vai vir chuva, você vai sair de qualquer jeito? Você sabe que vai tomar um banho pela frente, né? Então no mar, eles também não se arriscam quando sabem que vem o vento forte, quando vem a tempestade. Olha para mim agora, que eu quero fazer uma pergunta para você. E o povo de Deus é um povo inteligente.
Aqueles homens eram pescadores. Dos 12, 7 eram pescadores. Eu pergunto, será que eles sabiam que vinha uma tempestade pela frente? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Pergunta para o irmão do lado aí. Pergunta para ele aí. Vê se ele te ajuda. Hã? Quem acha que sim, levante a mão. Olha lá, deixa eu contar. Levanta a mão, quem acha que sim. Que eles sabiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem acha que não? Quem acha que não? Quem não acha nada agora? Pastor, não acha, estou perdido tudo. Pessoal, como pescadores, eles sabiam que vinha tempestade. Claro, a tempestade não apareceu de uma hora para outra. Ela estava dando sinais. Está dando para entender? Sim ou não? Sim. Agora veja bem. Da outra vez, quem estava dormindo no barco? Quem? Jesus saiu, fez o quê? O vento fica quieto, o mar se acalma e o negócio estava resolvido, não estava? Mas agora é diferente. Olha lá, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, para o outro lado, enquanto despedia meu irmão. Os discípulos poderiam chegar e falar assim: ô Jesus, que negócio é esse? Da outra vez o senhor viu o perrengue que a gente passou no meio do mar? Graças a Deus que a gente acordou o senhor estava lá, o senhor nos ajudou. Agora o senhor quer colocar a gente numa fria? O senhor está mandando a gente entrar no barco? Olha a tempestade que vai vir aí. E nós vamos sozinhos. E desta vez o senhor está tirando o corpo fora? Está deixando a gente sozinho para ir nesse barco? Às vezes, aquilo que Jesus pede para nós parece uma furada. Às vezes, parece que a voz de Deus para nós parece uma tremenda roubada. Parece que aquilo que Jesus está pedindo para nós vai ao contrário do que nós imaginamos ser uma bênção. E eu quero que você entenda que Jesus, ele não vai trabalhar na naturalidade ou na normalidade da nossa inteligência. Ele vai trabalhar de acordo com o poder dele. Amém? Vou dar um exemplo? Posso? Rapidinho? Posso? Quantos de vocês aqui, por exemplo, um dia quando chegaram na igreja, hoje é dia de reunião de prosperidade, sim ou não? Sim. Quantos de vocês aqui chegaram na igreja dizendo: meu Deus, eu preciso hoje de uma bênção no meu trabalho, preciso pagar a conta? Aí o pastor estava aqui dizendo: hoje você vai dar uma oferta. Você fala: não, tem alguma coisa errada. Eu entrei aqui para receber, o camarada está pedindo. Não é a normalidade. Porque geralmente quem está pedindo, né, você vai até uma vizinha, você vai pedir algo para ela, você espera sair com a mão cheia. É ou não é? Você não espera deixar nada lá. Você espera sair com a mão cheia. Mas na igreja e com Deus, às vezes é diferente. O exemplo disso, a viúva de Sarepta. O profeta Elias chegou lá, olhou para a mulher e falou assim: olha, ô dona, pega uma vasilha de água para eu beber. Quando ela virou, que ela foi buscar: ei, traz também um pão na tua mão. Ela virou e falou: não, homem de Deus. Ela sabia que ele era de Deus. Não, homem de Deus, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela sabia que o Deus daquele camarada era um Deus vivo. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido. Peguei aqui 2 varetas, vou preparar um bolo pequeno, vou comer com meu filho, vamos morrer, porque não tem mais sustento, porque não tem, a terra está em seca.
ele virou para ela e falou: você vai fazer o que você falou, só que primeiro é para mim que você vai trazer. Porque assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi o contrário. Ela que precisava receber, para receber, deu. Está dando para entender? Quem está entendendo? A tempestade estava lá. Jesus já tinha acalmado uma tempestade. Agora ele fala: entra vocês e vão lá para o outro lado. Quantos de nós aqui, quantos de vocês querem passar do lado da necessidade para o lado da abundância, do lado da derrota para o lado da vitória? Levanta a mão. Quer ir para o outro lado? Sim ou não? Você tem que se preparar para ir para o outro lado. E a primeira coisa que você tem que aprender é obedecer a Jesus. Mas vem uma tempestade. Mas o que Jesus falou? Entra no barco e vai. Ele não vai pôr você num barco furado. Ele não vai pôr você numa roubada. Aquilo que Jesus está falando, obedeça. Ali está o princípio da vitória, obediência. Então fala para o irmão do lado, primeira coisa, obedeça. Mas fala forte. Tudo bem que o irmão está com cara feia para você, mas não vai morder você aqui dentro não. Pode falar para ele, obedeça, irmão. Graças a Deus. Continuando. Olha só, você quer passar para o outro lado? Quem quer passar, diga glória a Deus. Fala para o irmão do lado, se você não quer, deixa eu ir. Então vamos lá. Os discípulos entraram no barco e começaram a atravessar para o outro lado. Vamos lá comigo, versículo 24. E o barco já estava onde? No meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Para aqui um pouquinho que eu quero falar sobre uma palavrinha importante aí. O barco estava onde? No meio. No meio. E o meio é a situação mais perigosa na vida de qualquer pessoa. Como assim, pastor? Existem pessoas que elas se propõem a realizar um sonho, construir a própria casa, e muitos param no meio. Por quê? Começa num gás tremendo. Já viu como é que é? Não, vamos fazer, 3 meses a casa está pronta, e eu não vejo a hora, e gasta aqui, gasta ali, o pedreiro enche o saco. Pedreiro enche o saco, não enche, pessoal? Quem concorda comigo que enche o saco? Cadê os pedreiros da igreja? Ah lá, tá vendo que eles falam de vocês? Viu? É nessas horas que a gente descobre. Viu? Por isso anda na linha. Então preste atenção, olha lá. Chega uma hora que o camarada levanta a casa. O senhor já ouviu o que eu vou falar agora. Chega uma hora que o camarada fala: não, para por aí, porque ou eu compro material, ou eu pago você, e como eu não vou pagar você, também não vou comprar material, deixa aí, quando eu tiver eu faço. Não é assim? A pessoa para onde? No meio. Ou então joga uma laje em cima, o telhado está sem reboco, sem nada, vamos para dentro. Daqui um ano eu termino. Passou 10. É o meio. O meio é perigoso. O meio é perigoso. É igual na igreja. Já viu? A pessoa quando começa na fé, um primeiro amor danado. É lindo de ver. É aquele cara. O pastor fala: gente, nós vamos evangelizar 8 da manhã, 7 ela já chegou. Tá, o que, pastor? O que tem para fazer? Vai chegando meia, a pessoa vai chegando atrasada um pouquinho. É 8, a pessoa chega 8h30. Ai, pastor, não dele, sabe como é que é? Né? Isso é no meio. Olha lá quando no meio diz assim: ai, pastor, esse negócio não é para mim não. É o meio. Por isso o profeta Abacuque, ele profetizou dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos.
Porque o meio tem uma grande tendência. Imagine aqui, meu irmão. Imagine que aqui é São Paulo, lá é a Bahia. E eu vou fazer a viagem. Ó, não sei aonde é o meio da minha viagem, mas imaginemos que no meio meu carro começa a dar problema. Eu tenho duas opções. Ou eu chego e completo a minha viagem, ou eu volto para trás, porque eu estou no meio. Se eu tivesse um pouquinho para cá, eu ia voltar? Não, eu terminava. Se eu tivesse um pouquinho para cá, eu não ia para frente, eu voltava. Mas como eu estou no meio, eu tenho, a opção é a mesma. Ou eu vou, ou eu volto. E infelizmente, existem muitos sonhos, planos e projetos engavetados, porque quando chegou no meio, o vento contrário surgiu. O vento contrário aconteceu. O vento contrário apareceu. E muitos nesta hora nem sequer se lembram que lá atrás quem mandou ela atravessar foi Jesus. Quem é esse Jesus mesmo? Aquele que acalmou a tempestade. Quem é esse Jesus mesmo? Aquele que tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Quem está entendendo? Amém. Irmãos, eu já vi muita gente que foi milagrosamente curada por Jesus chegar no meio e abandonar a fé, porque ela esqueceu quem foi o Deus que a chamou. Ela esqueceu quem foi o Deus que deu a direção, o chamado, o ministério para ela, que deu os sonhos, que deu a promessa. Você já imaginou José? Teve o sonho de Deus, vou ser grande. Sonhou lá com o sol, a lua, as estrelas. Sonhou lá com os feixes. Meu Deus, eu vou ser grande. Primeira coisa, irmãos, vendem ele. Depois ele chega lá no Egito, de escravo, começa a crescer um pouquinho. Foi ser mordomo lá na casa do Potifar. A mulher quis agarrar ele. Acabou na cadeia. Ele poderia falar, meu Deus, esse sonho nunca vai acontecer na minha vida. Nunca. Eu sou um cara azarado. Nem meus irmãos gostam de mim. Tem muita gente assim. Nem meus irmãos me venderam. A minha própria família, meu próprio sangue. Agora que eu estou aqui trabalhando honesto com meu patrão aqui, a mulher dele vem e me arma essa cilada. Não, eu nunca vou vencer porque eu sou um cara azarado. É o meio. No meio você pode desistir. No meio você pode olhar os ventos contrários que surgem. No meio você pode olhar para o fulano, para o beltrano, e aí a decisão é sua: voltar para trás ou continuar adiante. Amém? Amém. Prosseguindo, diz a palavra de Deus, o vento era o que, pessoal? Contrário. Fala por mão do lado. O vento era contrário. Fala bem alto para ele entender. O vento é contrário. Amém? Amém. 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um... E gritaram. Mas espera aí, eles não falaram é um fantasma. Alguém já teve medo alguma vez? Como é que fala? É um fantasma! Não é assim? Mas eu vou falar melhor que você vai me entender, principalmente as irmãs. A irmã, sabe quando aparece barata? Hã? Sabe a barata? Aquele inseto que tem duas asas, assim, bigodão. E se você pisa, sai aquela massinha branca. Tem gente que tá arrepiando todinho já, né? Tem irmã que se bobear, ela grita pro marido na outra esquina: ô José, que é uma barata! Aí você vai ver a barata, parece que a barata tá subindo nela. Não, tá lá na porta ainda. É um medo. Isso se chama medo. Deu para entender?